Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu, de todo meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Livro de Esdras, no primeiro capítulo, de 1 e 2, os dois versículos primeiro. Eu li esse texto, meus amados irmãos, porque eu quero trazer uma palavra para o coração desses nossos irmãos que estão desempregados e que necessitam de recursos para poder sobreviver nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. O nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que move os corações. E você tenha certeza, meu amado irmão, que Deus vai preparar um caminho para você, um trabalho, e esse tempo de escassez vai terminar para você. Tenha fé nisso. Você vê que Deus, o nosso Deus, ele transforma até o coração do ímpio. O rei Ciro reconheceu Deus dos céus como sendo o Deus de Israel. Veja, irmãos, para o nosso Deus nada é impossível. Então,
que essa palavra entre no seu coração e que você coloque aí diante de Deus as suas necessidades, que Deus vai cuidar da sua vida, da sua família. Deus o abençoe, meu amado irmão. Quero desejar a todos os nossos amados irmãos a paz do Senhor. Nesta noite nós estamos reunidos novamente e vamos buscar a presença do nosso Deus em oração. Quero convidar você para que junto comigo busque o nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma vez nós podemos nos reunir para louvar o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer por esta noite, que o Senhor nos dá esse privilégio, nos separa esse momento tão precioso de poder fazer isso. Nós Te louvamos, Deus amado. Queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor, um dia de trabalho, um dia de luta, um dia de vitória. Nós Te louvamos, Deus amado, porque podemos contar com a Sua ajuda, com a Sua presença. A Sua presença é total nas nossas vidas, a Sua presença é preciosa no nosso coração e nós nada somos, Deus amado, sem a Tua santa e bendita presença. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, Tua misericórdia, Teu cuidado, Senhor, com cada um de nós. E nós Te pedimos, Deus amado, que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa oração e aceite também, Senhor, a nossa adoração. Nós Te louvamos, Deus bendito. É no nome de Jesus que nós agradecemos, Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Certamente, Senhor, a Tua misericórdia é conosco e nós Te pedimos perdão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter um caminho reto, um caminho digno diante de Ti, Senhor, uma vida de santidade diante do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu vou ler aqui a palavra que está em Tiago, do 17 ao 27. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se
incontaminado do mundo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. Eu quero saudar os irmãos que me mandaram mensagem. Muito obrigada por tudo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por eu estar com uma família tão maravilhosa que são vocês. Que Deus abençoe a cada um, que esteja sempre com vocês com muita força, muita saúde, paz, amor no coração, tranquilidade, tudo de bom nessa vida, Senhor. Abençoe a cada irmão, muitíssimo obrigada a cada irmão. Fica conosco, amém. Deus Todo-Poderoso, amém. Isso. E agora eu... Agora a senhora ora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado, Senhor, é o teu nome. Ó Deus poderoso, maravilhoso, digno de amor, de caridade, de bondade, esteja, Senhor, com cada um da minha igreja, com cada um do mundo, Senhor, o mundo, Senhor. Eu peço para o mundo, para que Deus abençoe esse mundo, que tire essa doença do mundo, que ninguém venha sofrer mais, Senhor. Fica conosco, Pai. Tenha misericórdia de cada ser humano, Senhor. Porque a gente está sofrendo, Senhor. A gente não sai de casa, está ficando doente, Senhor. Eu estou com um problema nas pernas e muitas pessoas estão também. Fica conosco, Senhor Deus, perdoando, abençoando, tirando tudo que é ruim desse mundo, Pai. E perdoa os pecados do mundo, Senhor. Porque o Senhor é bom e o seu amor, Senhor, dura para sempre. Não tem outro para ser melhor do que ti, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém. Caminhos de Deus, eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão,
Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. E eu convido você nesta hora, eu prometo ser breve, mas eu preciso da tua extrema atenção, porque o texto de hoje, o texto bíblico que vamos estudar nesta hora, é um texto bastante complexo. Alguns estudiosos chamam de ditos difíceis de Jesus, porque parece que Jesus elogia uma atitude desonesta. Estou falando isso para te dar um spoiler, para atrair a tua curiosidade, a tua atenção, porque realmente vamos juntos nessa jornada, estudando a partir de Lucas capítulo 16, versos 1 a 13. Localize em sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas. E você que está em casa, aproveita para dar um like, um joinha, compartilhar este vídeo, para que nós possamos alcançar mais pessoas e esse vídeo alcance corações necessitados. A palavra do Senhor nunca volta vazia, ela cumpre o propósito para qual foi designada. Lucas 16, versos 1 a 13. Acompanhe sua Bíblia, por gentileza. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve a meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão?" Perguntou ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo", respondeu ele. E o administrador disse: "Tome sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Trata-se de um texto que fala de um administrador infiel, ou administrador esperto, astuto. Mas para nós estudarmos esse texto, e como eu disse, é um texto complexo, um texto que sugere várias interpretações e algumas até perigosas, nós precisamos recorrer ao contexto onde esse texto está inserido. O capítulo 16 de Lucas é como que uma continuação do capítulo 15. E se você olhar o capítulo 15, verso 1 em sua Bíblia, você vai ver o cenário onde cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei
o criticavam, dizendo: então ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Jesus estava sempre acompanhado de seus discípulos. Os apóstolos estavam acompanhando Jesus neste ministério para o qual foram vocacionados. No entanto, Jesus estava na companhia de seus discípulos conversando com cobradores de impostos, pessoas estas que eram odiadas porque serviam ao Império Romano. Império Romano que cobrava impostos altíssimos, era violento. E estes cobradores de impostos a serviço do Império Romano eram indesejados pelo público, também pelos fariseus e mestres da lei. Na companhia destes estavam também pecadores, muitos pecadores. E os fariseus e mestres da lei, que eram os religiosos daqueles dias, os judeus, que acreditavam que o Messias haveria de vir para salvar o povo de Israel. Eles não estavam com seus olhos abertos para reconhecerem que Jesus era o Senhor e o Messias. E eles criticavam Jesus: quem é este que come com pecadores? Quem é este que se relaciona com cobradores de impostos? E se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em paralelo, você vai perceber que desde o início do ministério de Jesus, a perseguição dos religiosos foi implacável. Eles criticavam, eles falavam mal, eles se achavam responsáveis de preservar o Antigo Testamento, a lei, os profetas, representando o pai Abraão, a lei de Moisés, mas estavam cegos para reconhecer quem de fato era Jesus. E neste cenário, os próprios discípulos que estavam juntos já estavam reconhecendo e sendo impactados e transformados pelo ministério de Jesus. O próprio Pedro já havia declarado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas os religiosos não. Os fariseus e mestres da lei estavam criticando e exigindo de Jesus uma postura semelhante à deles, e não a que ele veio de fato exercer. E então Jesus conta as parábolas aos fariseus, 3 delas. Uma primeira parábola fala a respeito de uma ovelha perdida. Não vou entrar no mérito da questão. Você conhece, mas Jesus estava se apropriando dos recursos agropecuários para ensinar de forma prática aos fariseus, aos discípulos e a todos que ali estavam. E as pessoas tinham na mente a ideia de ovelhas e pastores. E ele então conta uma parábola dizendo: ora, se um pastor perde uma, tendo 100 ovelhas, ele deixa as 99 em lugar seguro e vai atrás daquela que se perdeu. E depois que a encontra, ele fica muito feliz e satisfeito. Haverá grande festa nos céus quando um pecador for resgatado. 1 para 100, 1%. Na sequência, Jesus conta outra parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. 1 em 10 moedas se perderam. E ele, ao contar essa parábola, ele está dizendo: ora, se uma pessoa, uma mulher, uma dona de casa perde uma moeda dentro de casa, ela não vai fazer todo um esforço para encontrar esta uma, já que ela continua com as 9. E da mesma forma, Jesus repete como que um refrão: haverá festa quando um for encontrado, porque os 9 já estão a salvo. 1 para 10, 10%. Na sequência, Jesus conta uma terceira parábola chamada de filho pródigo ou filho perdido. 1 em 2, ou seja, 50%. Vocês estão me entendendo? E da mesma forma, Jesus está tentando alcançar o coração dos fariseus para chamar a atenção para aquilo que se perde. 1 em 99 ovelhas, 1 em 10 moedas, 1 em 2 irmãos. Sendo que, se nós analisarmos de fato a parábola do filho pródigo, nós vamos perceber que o filho perdido é aquele que recebe a atenção do pai e o amor dos braços abertos da reconquista, do reencontro, da restauração.
E o filho que fica em casa representam os próprios fariseus e os religiosos que ficam caçoando, exigindo o seu direito, com uma síndrome de filho mimado, dizendo: esse filho perdeu, gastou tudo que tinha direito, e eu que estou aqui o tempo todo, não estou recebendo a minha parte. Agora Jesus conta uma quarta parábola, a parábola do administrador infiel. Uma para 100 ovelhas, uma para 10 moedas, para 2 irmãos, e agora um administrador infiel, 100% desonesto. No entanto, Jesus, ele agora muda o cenário, porque ao contar esta parábola do administrador infiel, ele já não está mais se dirigindo aos fariseus, ele já não está mais falando com os religiosos. Nos versículos 1 e 2, a Bíblia nos ensina que Jesus se dirige aos discípulos. Acompanhe comigo. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. E o patrão então chega para o administrador astuto, infiel, e diga: que é isso? Perdeu a cabeça? Eu te confio o meu patrimônio, eu te confio a cobrança dos devedores, a administração do meu patrimônio, e você me passa para trás? Está despedido. Você não serve para trabalhar mais comigo. E na sequência, Jesus contando uma parábola. Veja, essa história não é verídica, essa história é uma ficção, contada por Jesus para ensinar, primeiramente os fariseus, os mestres da lei, os cobradores de impostos, os pecadores. Mas esta agora, Jesus está como que olhando nos olhos dos discípulos, dizendo assim: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês? Prestem atenção. Havia aqui uma certa intimidade. É como você está no meio de várias pessoas, mas você fixa os olhos em algumas delas para falar daquilo que está no coração. Alguns não entenderiam, mas Jesus sabia que o coração dos discípulos já estava flexível, vulnerável, pronto para acolher as verdades de Jesus. E ele está contando essa história, e ao dizer que havia um administrador infiel passando para trás do seu patrão, Jesus então conta como que esse administrador reagiu. E diz o versículo 3 e 4, o administrador pensou consigo mesmo: e agora, o que eu vou fazer? Estou despedido. E imediatamente 2 situações extremas aconteceram com ele. Ora, eu não vou trabalhar no campo. Não se sabe se ele era franzino, de idade, enfermo, não importa. Mas ele não estava disposto a trabalhar no campo. E também não estava disposto a mendigar. Não estava disposto a pedir esmolas, a pedir que alguém o ajudasse. Então ele teve uma brilhante ideia: procurar os devedores de seu patrão. E aqui eu peço um pouquinho de calma. Fica aqui comigo, é uma história. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão, mas ele falou apenas com 2. Não se sabe se todos eram 2, ou se esses 2 são suficientes para entendermos o que Jesus estava tentando ensinar. Então ele fala assim para o primeiro: quanto você deve para o meu patrão? 100 barris de azeite. Ele diz assim: então pega sua nota promissória, rabisca e escreve 50. Você não deve mais 100, agora você deve 50. E para o segundo ele disse assim: quanto você deve ao meu patrão? 80 sacos de trigo. Ele diz: não deve mais 100. Eu disse 80, né? 100. Você não deve mais 100, mas 80 sacos de trigo. Preste bem atenção, porque é uma curiosidade aqui. É uma porção muito grande de azeite e de trigo. Representa talvez a colheita de um ano inteiro, tanto para videiras como para o próprio trigo. Era completamente era impossível para um judeu cobrar juros. Então não há aqui nenhum indício de que o patrão cobrava juros de seus devedores. Mas, para que ele não perdesse, ele sempre colocava um pouco a mais na cobrança. Então alguns estudiosos afirmam que o mais correto, o mais justo,
seria que a dívida fosse de fato 50 tonéis de azeite, não 100. E se porventura este devedor não conseguisse pagar os 100 barris, ele então devolveria uma parte. Porém, havia também a possibilidade de se misturar azeite puro com azeite misturado. Então, o patrão, o vendedor, ele cobrava mais, porque se ele não fosse receber, ele não podia cobrar juros, ele não podia receber de volta, provavelmente, azeite puro, então cobrava-se a mais. Então, o administrador infiel, ele disse: olha, eu vou tentar fazer um jeito aqui, de forma que o devedor seja beneficiado, pague menos, talvez a forma justa, e também vou fazer com que o patrão receba de alguém que não está pagando. E com o mesmo raciocínio ele procurou o segundo devedor. O trigo era mais difícil de adulterar. Então, possivelmente a dívida era em torno de 100 sacos de trigo mesmo. Mas ele ali, 80, 100, a quantidade não importa. O fato é que ele propôs para o devedor: rabisca essa dívida, coloca aí 80 ao invés de 100. Parece que essa atitude agradou tanto o patrão que recebeu, quanto os devedores que pagaram menos. E aí então vem o versículo curioso, que é o versículo 8. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. Será que Jesus está ensinando que a desonestidade vale a pena? Será que Jesus está dizendo que o jeitinho brasileiro tão famoso no mundo inteiro é de fato algo bom? Walt Disney, décadas atrás, criou um personagem brasileiro chamado Zé Carioca, um bonachão que passa os outros para trás. É a imagem que se tinha do Brasil daqueles anos. Eu acredito até que não mudou muito. Nós temos muita facilidade em passar as pessoas para trás. Nós temos muita facilidade em não devolver o troco, em furar fila, simular comorbidades para até tomar vacina antecipadamente. Está assim no Brasil inteiro. Fraudar documentos, mentir diante do tribunal. Agora, os cristãos fazem isso. Nós não podemos atribuir ao incrédulo, ao ímpio, o pecado que ele não sabe que comete. Mas quando um cristão se torna infiel, desonesto, é um péssimo testemunho para o reino e para a família. Preste bem atenção, porque Jesus não está elogiando a desonestidade. E no verso seguinte, Jesus ensina, e ele explica o que acontece. O patrão, ao elogiar o administrador, ele está dizendo que este homem teve poder de reação, que este homem foi astuto, foi esperto, teve iniciativa para reagir no curto prazo. Ele promoveu reconciliação, ele trouxe resultado, ele demonstrou habilidade, mas o ponto aqui é a desonestidade. E lendo alguns comentários bíblicos, um me chamou a atenção, do teólogo australiano Leon Morris. Ele diz o seguinte, que os filhos deste mundo são mais prevenidos em tratar com sua própria geração do que os filhos da luz. E num outro comentário deste mesmo livro, neste mesmo autor, ele diz: aplaudo, preste bem atenção, aplaudo o administrador desonesto porque agiu com habilidade. Preste bem atenção, ele não está dizendo que aplaude a habilidade por causa da desonestidade. Tem toda a diferença. Ele era desonesto, mas foi hábil. Jesus aqui está salientando a habilidade. Jesus está aqui salientando a capacidade que as pessoas têm de promover reencontros, reconciliação e fazer com que ambos os lados fiquem bem. Jesus está ensinando que o patrão ficou bem porque recebeu sua dívida, e os devedores também ficaram bem porque conseguiram pagar algo mais justo. Ele era desonesto, ele foi mandado embora por causa de sua infidelidade, mas Jesus está dizendo que existe condição das pessoas, mesmo em sua desonestidade e infidelidade, fazerem coisas boas. E Jesus então ele dá a lição:
no versículo 9, esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Então, qual é a lição? Façam amigos. É simples. Façam amigos. Porque se você ajudar uma pessoa, essa pessoa vai se lembrar de você com gratidão. E se for um cristão, quando você se encontrar com essa pessoa no lar eterno, ela vai dizer assim: eu me lembro de que você fez por mim. Se essa pessoa for um incrédulo que recebeu a salvação por causa de você, ela vai dizer assim: eu estou aqui por tua causa. Jesus não usa as pessoas por causa de sua fidelidade. Jesus não usa as pessoas por causa de sua honestidade. Mas Jesus está dizendo, nos ensinando que as pessoas deste mundo, os incrédulos, os ímpios, pessoas que não creem em Cristo, eles utilizam os recursos injustos desse mundo para promover coisas boas, sendo que nós, que temos a palavra, que temos a verdade, que temos o fruto do Espírito, nos calamos, não agimos, não fazemos o que precisa ser feito. Esta semana, nos últimos dias, um menino de 16 anos tirou a própria vida, porque supostamente fez um vídeo no TikTok, e aí o ódio que tanto estamos falando, que eu tanto tenho alertado você sobre isso, esse ódio, esse bullying, essa mania de fazer piada de tudo e de todos, isso está destruindo vidas. O menino tirou a própria vida, não deu conta, não importa se ele agiu bem ou se ele agiu mal, não importa o contexto da família, mas eu tenho plena convicção de que muitos filhos da luz, muitos cristãos foram aqueles que atacaram o menino, para dizer que ele ia para o inferno, para dizer que ele tinha que se converter, para dizer que ele não podia agir dessa forma. Percebe? Façam amigos, seja amigo. Não é possível que nós vamos receber esta dádiva maravilhosa chamada cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, e vamos nos calar. Não é possível que nós vamos com a Bíblia debaixo do braço atacar pessoas. Não é possível que com a lei do Senhor debaixo do braço a gente vai repreender de maneira odiosa, de maneira vexatória, agredindo, xingando, se posicionando de forma aguda a ponto de gerar um conflito interminável. Queridos, as ideologias passarão, as teologias passarão, mas o reino fica, e a boa semente são plantadas por aqueles que se comprometem verdadeiramente com Cristo e com o seu reino, e não com ideologias e teologias. Brigamos por causa de calvinismo, arminianismo, brigamos por causa de posicionamento político, brigamos por causa de causas polêmicas, quando na verdade Jesus está dizendo que os filhos deste mundo se dão bem, eles convivem bem, eles utilizam todos esses recursos para ficarem bem, e nós, os filhos da luz, somos menos precavidos, somos menos ousados. Precisamos aprender com a ousadia do corrupto, com a ousadia do cara lavada, que vem pedir dinheiro sabendo que é desonesto. Todo mundo sabe de sua história, todo mundo sabe da desonestidade de pessoas, de corruptos, de pessoas que mentem, de pessoas falsas. Nós não precisamos entrar no jogo, não precisamos fazer com que a fama se propague, nada disso. Vamos focar em atitudes positivas e fazer amigos o tempo todo. Tudo isso vai passar, e Jesus está ressaltando que essas pessoas ficam bem entre elas, mas nós às vezes nos fechamos, julgamos, e isso é atitude de religioso. Nós não somos religiosos, nós somos filhos do rei, nós somos filhos da luz, nós somos aqueles que acreditam nas pessoas. Jesus está colocando os olhos na habilidade de um homem desonesto, ensinando o seguinte: aprendam com essas pessoas, não copiem sua desonestidade, mas aprendam com sua habilidade de fazer negócios, aprendam com a sua habilidade de conviver bem com as pessoas, de fazer que um relacionamento seja ganha-ganha, e não ganha-perde ou perde-perde. Jesus é um mestre, e Ele agora está se dirigindo aos discípulos para ensinar isso. Queridos, eu estou me dirigindo a vocês, tem muita gente aqui ao redor, discípulos, Mateus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, outro Judas, Tiago, outro Tiago. Nós estamos aqui cercados de pessoas, sabe, que não estão entendendo o que eu estou falando, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando para gente que já sabe quem eu sou e qual é a ideia do reino. E aí então, assim, quando essas pessoas, quando
essas pessoas forem beneficiadas por uma atitude tua, essas pessoas vão se lembrar de quem é você e do que você fez. Seja uma boa ação, seja uma palavra evangelística, nós nunca saberemos o retorno que essa ação, que essa palavra terá. E aí então, nos versos seguintes, Jesus ensina sobre fidelidade, confiança e habilidade. Nos versos 10 a 13, Jesus fala assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas o contrário também é verdade. Se você for desonesto na pequenina coisa, quando você tiver oportunidade, você vai roubar 1 milhão. E Jesus, ele utiliza essa expressão do fostes fiéis. Vocês foram fiel no pouco. Jesus utiliza essa expressão inúmeras vezes nos evangelhos, mas em especial em Mateus 25, 23, quando ele está contando uma outra parábola, chamada a parábola dos talentos, ou a parábola dos 3 servos, ele ressalta a atitude do servo bom e fiel, e ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Jesus Cristo e o reino não é meritocrático, é graça sobre graça. Tudo que temos, tudo que recebemos vem de graça e usamos de graça, porque de graça recebemos e de graça oferecemos. Porém, há uma justiça do reino, há um galardão para aqueles que trabalham, há uma herança eterna, porque as riquezas divinas não são palpáveis para nós humanos. As riquezas divinas não são compreensíveis para nós neste plano material. Quando nós falamos de salvação, de boas obras, de abraço, de olhar, de beijo santo, de atos de bondade, quando nós estamos falando de palavras que transformam, que acolhem, que exprimem o amor do reino, que realmente demonstram o carinho e o acolhimento de Cristo, isso é tesouro, isto é riqueza, isto é inigualável. E então Jesus pergunta, verso 11: se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Ninguém. Não é por mérito. Mas se você não consegue ser verdadeiro, se você não consegue ser honesto no R$1, como que você vai lidar com a riqueza verdadeira? Essas dádivas divinas, esses presentes que Deus dá, é para os filhos usarem com habilidade. É para os filhos utilizarem com fidelidade, com diligência, com empenho, com dedicação, confiáveis, como estilo de vida, e não com julho ampe presente, e não com uma ação isolada, mas um estilo de vida, um estilo de vida. Está dando para entender? Jesus não ressalta e não nos ensina a sermos desonestos, mas Ele está dizendo: vocês fariseus, nas entrelinhas, porque Jesus está se dirigindo aos discípulos, Ele está dizendo: vocês sabem que quando uma pessoa é encontrada infiel, desonesta, os judeus, com base na religião, vão apedrejar, vão xingar, vão expulsar, vão ridicularizar, como estavam fazendo com o próprio Jesus. Mas Jesus está dizendo assim que mesmo pessoas infiéis e desonestas podem fazer coisas boas. Não podemos fechar o filtro. É por isso que eu continuo acreditando em pessoas, mesmo pessoas difíceis, mesmo pessoas que nos dão trabalho, mesmo pessoas que caem insistentemente no mesmo erro. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar mal? Quem sou eu para me sentir melhor de alguém que está ao meu redor e para Cristo é alvo do amor, tanto quanto eu? Jesus está nitidamente reprovando atitudes religiosas que apontam o dedo para as pessoas e não acreditam que pessoas desonestas e infiéis podem se tornar pessoas fiéis, confiáveis e hábeis. E Jesus finaliza então dizendo: não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Você não cuida do que é meu, você também não vai cuidar do que é teu. Então Jesus está alertando: ei, fariseus, ei, povo de Israel, ei, incrédulos, ó geração, vocês não estão cuidando das pessoas, muito menos da própria salvação. Vocês não sabem do que vocês estão sendo capazes de fazer, vocês não sabem sequer o que estão perdendo. Não é por mérito. Jesus não está ensinando que a salvação é para aqueles que são fiéis, você está entendendo?
Mas Jesus transforma o infiel em fiel, o injusto em justo, o pecador em santo, em salvo, para que por meio dele as obras de justiça sejam realizadas. E aí ele então finaliza dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No finalzinho ele traz esse tema aqui relacionado à riqueza. A palavra aqui é mamon, que era uma divindade pagã relacionada a riquezas, alguém que daria dinheiro para aqueles que fazem coisas boas, ou seja, uma riqueza meritocrática. Ninguém pode servir a dois senhores, porque simplesmente vai odiar um e vai amar o outro. Não dá para servir os dois. Você será dedicado a um e desprezará o outro. Preste bem atenção, aqui a palavra servo tem poder de escravo, tem o significado de alguém que é comprado por um senhor para trabalhar numa propriedade exclusiva. Este servo não podia, pela lei, trabalhar para um outro senhor. Então Jesus está mais uma vez dentro de uma parábola, lançando aspectos da realidade daqueles dias para ensinar. Um servo trabalha exclusivamente para um senhor, não vai trabalhar para dois, porque não pode. E ele então diz assim: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Escolham. É impossível agradar a Deus servindo as riquezas. É impossível ter riquezas de maneira desonesta, injusta, agradando a Deus. Este tema Jesus está trazendo ao final, porque está dizendo que se aquele administrador era infiel, por algum motivo ele, com a sua bondade, resolveu fazer coisas boas, e com astúcia ele agradou o patrão e os devedores. Mas no reino é diferente. Jesus está dizendo assim que ou você serve a Deus, ou você não vai conseguir fazer as coisas darem certo. E nesse aspecto, os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. São advogados bem-sucedidos, médicos, professores, policiais bem-sucedidos, que cumprem com seu dever, enquanto nós, filhos da luz, entramos no mercado de trabalho e não damos conta de sermos de fato filhos da luz, que traz a luz à tona, que realmente inspira, mas aponta, julga. Não dá, simplesmente não dá. O ódio não pode ser a marca do cristianismo. A reprovação, o dedo na cara, não pode ser a marca do cristianismo, porque nunca foi e nunca será. E se for para sermos odiados, que sejamos por causa das obras de bondade, que sejamos por causa do amor gratuito, por caminhar uma segunda milha, por falarmos a verdade em amor, e não por julgar e separar pessoas entre nós e o mundo, entre nós e eles. Não, nós somos os filhos da luz no mundo, nós não pertencemos a ele, mas fazemos a diferença nele. Quem dará riqueza ao infiel? Responde: ninguém. Mas é por isso que Jesus torna o infiel fiel, o desonesto honesto, trevas em luz. É por isso que Jesus deposita em nós o seu Espírito, para que em nós as obras da fidelidade, as obras do reino sejam de fato apresentadas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo diz que o que se espera dos despenseiros, dos mordomos, dos servos, dos administradores, é que sejam encontrados fiéis. Eu e você estamos diante de um mundo perdido, caído, jaz no maligno, acreditando que a falta de limite vai transformar, vai trazer liberdade. Mas a gente tem visto pessoas livres, libertas e que não são felizes, que não têm propósito de existência. O que de fato traz alegria, plenitude para uma pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E esse amor vivenciado pelos seus servos não pode ser confundido com obras do mundo, obras da carne, mas com atitudes dos filhos da luz, que agem com sabedoria. E vejam vocês, versículo 14, os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Não tem problema zombarem da gente, não tem problema tirarem onda com o nosso cristianismo. Vamos nos manter leais, fiéis, porque é Jesus quem transforma a nossa história para nos fazermos bons e leais administradores. Finish. Não é legal? Estudar a Bíblia não é bom?
Tive uma grande dificuldade em tentar compreender o que está por trás, e confesso que em algumas consultas eu fiquei muito confuso, porque dá a entender mesmo que esse jeitinho brasileiro para Jesus está ok, mas não. Nós precisamos romper com essa cultura, nós precisamos romper com aquilo que desonra pessoas, para vivermos de fato o evangelho pleno, que ama e que acolhe. Eu realmente desejo que nós, como igreja, juventude, adolescentes, pré-adolescentes, possamos olhar para o estudo de hoje e nos posicionarmos como administradores fiéis. Jesus vai confiar a você abençoar pequenas pessoas, algumas pessoas. Talvez a salvação de um amigo, talvez a salvação de um familiar está colocada no seu propósito, está colocada como dádiva do Senhor, como algo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Talvez a missão de evangelizar um professor, um colega de classe, um irmão, um familiar, uma pessoa que você conhece, talvez o cabeleireiro. Um amigo disse agora há pouco, fui no cabeleireiro e falei de Jesus para ele. Louvado seja Deus, quem sabe hoje foi o dia de salvação do cabeleireiro. Não retenha a riqueza que vem do alto e que nós somos os embaixadores, os mordomos, os administradores, para fazer com que o mundo conheça essa riqueza, que o mundo saiba quem é Jesus, que o mundo conheça atos de bondade, prática de justiça, boas ações, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você deseja ser um bom administrador, fique em pé onde você está. Você que está em casa, nos acompanhando, se você deseja ser este bom administrador, coloque a mão em seu peito, levante-se onde você está, cante conosco, vamos orar juntos, vamos nos posicionar, para que os filhos da luz sejam mais hábeis, mais ousados, mais corajosos do que os filhos deste mundo, porque nós, além de fazermos um bom trabalho na sociedade, além de cumprirmos um bom propósito na sociedade, nós ainda temos a mensagem que transforma, nós ainda temos o Espírito Santo que nos leva para impactar vidas, nós ainda temos o poder de Jesus Cristo, que através de nós se manifesta nas pessoas. Nós temos sal, nós temos luz, porque nós somos o sal, nós somos a luz, e nós vamos mostrar ao mundo que em Cristo nós somos um. Fecha os teus olhos. Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, nós Te amamos, Te bendizemos, Te honramos, e nessa hora, Senhor, queremos ser um com o Senhor, para que nessa unidade, Pai e Filho, nós possamos conviver bem uns com os outros como irmãos. Em Cristo nós somos um corpo, e esse corpo, quando se espalha, leva a luz de Cristo, leva atos de justiça, cuida das pessoas carentes, cuida de pessoas necessitadas, anuncia a salvação, porque uma hora dessas alguém vai ser salvo por mim e por alguém que está aqui nesta hora. Alguém neste momento pode estar sendo salvo ouvindo esta pregação. Alguém nesta hora pode estar sendo salvo por causa de atitudes de bondade dos filhos, dos adolescentes que aqui estão. Então sim, Pai, nós queremos ser encontrados mordomos fiéis, despenseiros da graça, embaixadores do reino, garçons da misericórdia, administradores do amor de Cristo, para que o mundo Te conheça e saiba quem Tu és. A Ti toda a glória, Jesus. Antes de cantarmos, eu desafio você. Amanhã é dia dos pais, e eu sei que existem muitos filhos, muitos jovens, adolescentes que têm um péssimo relacionamento com o papai. Mas Deus transforma pessoas, Deus transforma a tua vida, e Deus pode transformar a vida do teu pai. Jesus vem para converter coração de pais e filhos. Então ofereça uma homenagem diferente para o teu pai. Quem sabe ainda hoje, quem sabe agora, enquanto cantamos, pega o teu celular e manda uma mensagem surpreendente para o teu pai. Fala assim: Pai, eu te amo. Pai, eu quero ser administrador da graça na tua vida. Pai, eu quero ter atos de bondade com você. Papai, que amanhã seja um dia marcante na tua história, para que você sinta o meu amor, e que este amor seja o próprio amor de Jesus Cristo por meio da minha vida. Não perca tempo, haja. Deus quer administradores fiéis para nós compartilharmos aquilo que de graça recebemos. Vamos adorar ao Senhor.
sabes onde estou.